E esse que vos fala é o botequeiro mor desse boteco. José dos Reis aqui para vocês em mais uma terça para a gente animar demais esse boteco aqui. E aí é o seguinte, para fortalecer nossa amizade, fica aquela velha fala. Por favor, deixa seu like aí para contribuir aí com o nosso boteco, fique cada dia mais humilde, mas porém limpinho a cada noite aqui com você. E outra coisa, você que não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí, dá essa força pra gente. Cult TV Studio é o canal que sustenta esse boteco aqui. E aí não somente tem um boteco, mas tem outros podcasts aqui dentro da Cult TV Studio. Então a gente precisa da sua força, já se inscreva aí no canal e ativa o sininho para você saber que toda terça às 20h30 tem aqui mais fiel do que cantiga de galo. 20h30 nós estamos aqui toda terça-feira trazendo um convidado ou uma convidada interessante. E hoje temos aqui um convidado muito mais interessante das galáxias. Temos aqui o professor Wilson Coelho, que está aqui conosco, e o papo hoje vai ser bom. Chega mais, chama lá a sua tia, chama a sua avó, chama até a sua sogra, faz esse pacto de amizade durante essa 1 hora de podcast, que o assunto vai ser interessante. E principalmente para os pais, você aí que tem um filho aí muito ligado à tecnologia, nós vamos bater esse papo aqui também. Mas antes disso, sem mais delongas, vou chamar aqui o nosso convidado da noite. Muito boa noite, professor Wilson. Boa noite, professor José. Boa noite, galera. Tranquilo? Bom demais da conta. Tá sentindo a vontade nesse boteco aqui, tudo certinho? Aqui foi um clima super gostoso aqui. A gente tomando essa branquinha, só que nossa branquinha é saudável. Saudável. Não é? Saudável. Então tá bom demais. Professor Wilson, só apresenta aí pra essa galera botequeira que não te conhece aí, pra gente começar o nosso bate-papo dessa noite. Pessoal, o Wilson Coelho já foi apresentado, tá? Eu sou um aposentado do Ministério da Saúde, eu trabalhei 37 anos no Ministério da Saúde, comecei na área de RH, migrei para a área de tecnologia quando estava surgindo aqui no Brasil ainda, lá nos idos de 85, 86, tá? E venho me trabalhando a minha profissão, minha profissionalização nesta área desde então. Tá? Aí eu sou graduado em Engenharia Elétrica, no meio do caminho me graduei também, na época era processamento de dados, nem se fala mais isso, né? Agora é tecnologia da informação. E no meio do meu estágio na parte de energia, de geração de energia, que eu gostava muito, né? Surgiu essa paixão pela tecnologia e enveredei por esse campo. Eu já trabalhei na parte de infraestrutura, na parte de desenvolvimento, caí na área de banco de dados e mexendo com informações. Mas como eu estava dentro do Ministério da Saúde, tudo voltou para as políticas de saúde. Então nós estávamos trabalhando a inclusão do trabalho, dos serviços de saúde junto com a tecnologia. Foi aí que eu me apaixonei por essa questão de políticas públicas, né? Então eu fiz uma especialização voltada para a informática em saúde, no Sírio-Libanês, que foi uma especialização bancada pelo próprio Ministério, né? Onde a gente viu várias experiências internacionais, a gente pode até discorrer aqui durante o assunto, como é que eles trabalham com isso. Fiz uma especialização em políticas públicas pela UNB, voltada para a área de saúde, também com o uso da tecnologia. E hoje eu trabalho na área privada como especialista em banco de dados e atuando também na parte de educacional com a Faculdade Unileia, onde eu dou matérias voltadas para a área de tecnologia, acrescida de Direito e Informática, mais gerência de projeto e empreendedorismo também. Que legal. Bem pouquinho, né? Bem pequenininho, bem breve o currículo, né? Wilson, há muito tempo eu queria trazer alguém aqui no Boteco, um convidado ou uma convidada que tivesse uma expertise legal para a gente falar de tecnologia e educação. E aí, que bom, muito obrigado por você ter aceito o convite, assim, de prontidão, né? Eu acho que é um assunto super importante, porque é necessário nós falarmos disso dentro do mundo tecnológico que temos, né? E aí eu li um artigo, um amigo, o Renan, valeu Renan, brigadão, mandou esse artigo para mim e a gente fez a ponte para que você estivesse aqui hoje. Eu achei super interessante, pessoal, um artigo que o professor Wilson fez, que tem sobre o título Temos Políticas Educacionais para o Mundo Tecnológico. Eu queria bater um papo sobre esse artigo e que você falasse, compartilhasse aqui conosco do Boteco. Será que a gente tem
políticas educacionais para esse mundo que vivemos hoje, tecnológico? Sim, sim e não, né? Você vai encontrar muito dessas iniciativas de políticas na área privada. Quando você pega uma universidade, quando você pega um colégio, até que mesmo seja um colégio de formação básica, da área privada, eles focam nessa questão de segurança, de informatização, né? Mas já eu não vejo isso na área pública, né? Na área pública você tem uma visão ainda antiquada dos serviços que são prestados na formação dos alunos com relação à tecnologia. A tecnologia, na visão antiquada, é o quê? É usar um computador, saber mexer numa planilha, saber mexer num editor de texto e tá bom demais para você. Aí, o que você vai fazer aí fora com isso é problema seu. Então, não tem uma visão política do quão importante é a inserção deste aluno que está saindo da rede para trabalhar no mundo totalmente tecnológico como é hoje em dia. E, assim, hoje vamos trazer para um universo de escola pública, né? Hoje nós temos os tais laboratórios de informática, né? Que já foram constituídos lá atrás, num entendimento exatamente do que você falou, né? Eu vou aprender a trabalhar no editor de texto, eu vou aprender a abrir o Windows e, assim, tá aqui nesse contexto. Não tem nada a ver com o mercado de trabalho. Você se vire lá, né? E aí? Se você pegar esse gancho que você colocou agora, né? Muitas dessas escolas estavam aceitando na época, não sei se continuam aceitando, doações de computadores. Sim, né? sim. Até hoje existe, viu? Até hoje, né? Até hoje. Aquelas pessoas que têm um PCzinho antigo, pega e doa para a escola. Gente, pelo amor de Deus, não se usa mais isso. Não, hoje é tudo computador de última geração. O que se usa não é nem essa questão da pessoa física mandar, mas, por exemplo, vamos imaginar um órgão desse, né, os tribunais, que sempre trocam máquinas e tudo. Então, tudo isso pegava aquelas máquinas que não servia mais no tribunal, por exemplo, e mandava para a escola pública. Hoje se faz menos isso, ou quase não faz, mas antigamente era uma prática, porque você não tinha equipamento. Então, o que conseguisse era lucro para a escola pública, né? Exato. E só pegando um gancho disso, antigamente ainda tinha uma prática de móveis também, móveis usados, porque a escola pública, né? Ou seja, não serve para lá, mas serve para a escola pública. É estranho pensar nisso, né? E aí você vê como essa camada é maltratada, vamos colocar nesse nível, né? Por que eu tenho que ficar com o resto de um órgão que tem capacidade de comprar computadores muito bons, comprarem iPads, notebooks? Por que eu tenho que doar aquilo que está inservível quase para a rede pública de ensino? Né? De onde que vem essa política? Por que foi criada essa política de ceder equipamento velho para eles? Não colocar dinheiro nessas organizações, nessas escolas, nessas secretarias de saúde, que isso não é só no DF, no Brasil inteiro, para que elas possam modernizar o seu parque e, junto com a modernização, colocar também para os professores uma capacitação que permita que eles entendam em que mundo que eles estão colocando essas crianças que eles estão ensinando. E partiria de onde, Wilson, essa mudança de hábito para um mundo tecnológico, sendo que você falou que existe de certa forma, mas dentro da iniciativa privada, isso se fortalece mais e é mais feito isso. Agora, dentro do serviço público, de uma escola pública, como é que poderia partir essa mudança de pensamento? Olha, como é que eu enxergo isso, né? Quando se trata de serviços públicos, quando se trata de serviço que o governo ou o Estado prestam ao cidadão, cabe ao cidadão sempre, né? Não estou dizendo que isso é a parte correta, mas cabe ao cidadão demandar mais e mais e mais. Então, eu enxergo que eles estão numa situação muito tranquila em fornecer aqueles insumos para o ensino bem basicão mesmo, né? E se você quiser mais, você tem que pedir. Isso não pode mais acontecer, não pode colocar nas costas dos cidadãos essa necessidade de melhorar. Sim, então é você que tem que pedir. Não, tem que ter alguém lá antenado com o que está acontecendo com o mundo e daí propor novas políticas, propor novas formas de agilizar essa inserção tecnológica dentro da rede pública. E não esperar que o cidadão demande, que é o que eles sempre fazem. Você reclama?
eu faço para você. Se você não reclamar, também eu estou de boa. Tá tudo bom, né? É parte do pressuposto que tá tudo certo. Exatamente. Resumiu muito bem isso. E voltando, por exemplo, você falou da questão que o professor, né, partindo desse pressuposto de dominar as tecnologias, você vai primeiro ter o professor que domina aquilo para poder ensinar o estudante. E aí você lida hoje com um professor que tem pouca formação nessa área, realmente, né? Que fugindo dessa parte, eu tenho um editor de texto, eu sei mexer, eu sei acessar um link de um site, então ok, eu domino a tecnologia, né? E partindo desse pressuposto que a tecnologia não é isso, e como é que você vê a formação de professores para que possa repassar esse estudante? O que é preciso pensar, né? Eu não tenho que transformar um professor que ele tem uma vocação específica para o ensinamento num técnico. O que vai acontecer quando eu transformar esse professor num técnico? Com o salário que eles ganham hoje, eles vão embora, vão trabalhar na área técnica. Né? Começa por aí, você perde aquela mão de obra essencial na formação do cidadão. Então você tem que capacitar o professor no domínio básico de várias ferramentas que estão em voga, estão sendo utilizadas. Eu vou navegar numa internet, eu vou abrir um editor de texto, vou abrir uma planilha, então eu tenho que saber fazer mais do que abrir e preencher célula. Eu tenho que saber mexer o máximo daquilo ali para poder atrair aquele aluno. Poxa, eu posso fazer isso, eu consigo mexer nisso. Então, essa é uma parte. E a outra parte que você precisa que o professor seja treinado, seja capacitado, é no que vai acontecer na vida desse estudante quando eu começar a introduzi-lo na tecnologia. Será que ele vai conseguir entender que é um mundo fascinante, mas ao mesmo tempo é um mundo perigoso? Né? É um mundo que te rouba a identidade num estalar de dedos. Então, se você não prestar atenção no que estiver fazendo, você pode estar colocando o seu aluno num caminho em que ele acha que está tudo bem. Basta conhecer essas ferramentas, automação de escritório, seja o que for, que ele está tranquilo, está aprendendo e está conseguindo resolver a vida dele na tecnologia, na internet. E não é assim. Nós temos um mundo muito perigoso lá fora. Isso também tem que ser orientado ao professor, né? Que muitas vezes... Principalmente ao professor. Ele não sabe disso e acha... Ele domina o básico. Claro que ele tem que fazer o que é vocacionado e tudo, mas tem que ter essa orientação para que ele possa se sentir seguro e ensinar o seu estudante também. Ensinar a segurança, porque você imagina, eu capacitei um professor numa ferramenta ótima de ensino, ele vai trabalhar colaborativamente numa ferramenta na internet, tá? Essa ferramenta pode ser acessada por diversas outras áreas, por diversas outras pessoas. Então, eu tenho que ter a expertise de colocar para o meu aluno, olha, isso aqui é determinada ferramenta que você pode usar para trabalhar, mas cuidado, porque pode acontecer deles estarem observando o que você está fazendo, né? Você ensina o seu aluno a navegar na internet, nas redes sociais, ensina como postar uma foto, como fazer uma live, como postar um momento instantâneo do que está acontecendo ali, mas você tem que dizer para ele, por exemplo, olha, atrás de você pode estar o endereço da sua casa. Toma cuidado com isso. Olha, pode estar aparecendo a placa do carro do seu pai, da sua mãe. Toma cuidado. Então, são detalhes que precisam ser levantados para o professor para ele observar todo esse ecossistema que está em volta. Não é somente um pedaço, né? É um ecossistema completo, né? É interessante mesmo, porque você vê vários desses jovens adolescentes fazendo stories no Instagram, e aí você vê o local que ele está. Muitos bandidos se aproveitam disso, e aí ele faz naquele momento local, aí é cometido um sequestro, uma extorsão, alguma coisa desse tipo aí. E você pode ter ao mesmo tempo, quando esses tiktokers, por exemplo, que fazem em casa, né, fazem essas transmissões em casa residenciais, está mostrando detalhe da tua casa. Sim. Olha, eu tenho uma televisão de 69 polegadas aqui, eu tenho um super som ali, meus computadores, meu rack de gamer está assim. Quer dizer, você abre o olho dessas pessoas, você abre o olho de quem está investigando, né? Eu fiz uma palestra uma vez no Lions Club aqui, e eu falei, olha, vocês pais, quando vão fazer suas viagens, não postem, filhinha, estamos aqui no nosso navio, estamos indo para, sei lá, para a Grécia fazer um cruzeiro, tá? Tome conta da nossa casa. Quem olhou para isso aí já sabe, olha, os pais não estão em casa. Tem uma menina lá dentro que está sem a supervisão dos pais.
Aí ele vai coletar esses dados, né, para poder chegar onde é que esse cara mora. Né? Então tem todo um ecossistema em volta, e nesse ecossistema tem pedacinhos de informação que quem sabe trabalhar, isso eu coloco no artigo. Né? Parece que não é nada, numa postagem você bota um endereço, no outro você bota um número aqui, você bota o número da rua, no outro... Quem sabe pega tudo isso, junta... Formou o quebra-cabeça. Está montado. E a gente tem que parar para pensar que a gente, nos nossos, né, na nossa lida diária, a gente tem várias coisas para fazer. O trabalho desses caras é justamente fazer essas investigações para, né, para roubar, para fazer uma extorsão, para fazer um furto, esse tipo de coisa, né? Cara, e você deixou a tua filha, nesse caso, exposta. Totalmente aberta, exposta a esses ladrões. Mas tem, você falou agora exemplo, eu fiquei pensando, tem pais que fazem isso, faz um stories para dizer... Eu levei um exemplo do... Gente, eu fiquei de cara, como é que faz, né? O casal postou, foi no Rio de Janeiro, eles postaram a foto, eles estavam num navio de cruzeiro que ia sair, eles postaram a foto, ele e a mãe, tinha uma pessoa do lado, eu mostrei lá. Olha, isso aqui eu peguei na internet, o cara mandando uma mensagem para a filha dele. Eu nem conheço esse sujeito. Tem uma teoria que é dos 6 saltos, não sei se você conhece, de que você pode chegar em qualquer pessoa do mundo em apenas 6 conexões. Você conhece fulano, que conhece ciclano, que conhece beltrano, então você chega, de repente, no Obama, você chega no Trump, por alguma pessoa que você conhece. Então, essa é uma coisa, é uma teia que você não imagina. Então, não tem como você imaginar que eu posso estar dando informação minha, sei lá, para alguém lá da Rússia. Porque eu estou falando com o meu amigo, só que o seu amigo conhece o outro amigo, que conhece o outro, conhece o outro. Como foi esse caso desse artigo? Emaranhados de conexões, né? Você não imagina isso. Então, não é obrigação sua conhecer, porque você não é da área de tecnologia, né? Eu digo você como pai. Mas você tem que estar atento e estar lendo essas matérias que estão saindo. Né? Essas coisas saem no jornal toda hora. Né? Procure fontes confiáveis para saber se aquele site que seu filho está navegando é um site legal, é um site que mantém protegidas as informações. Né? Pois é, e é isso que eu ia te perguntar agora. Como é que os pais, para esse mundo tecnológico, como é que eles se preparam para ter o seu filho em segurança? Porque antigamente, né? A minha mãe, a sua mãe falava, não, você não vai brincar, você não vai pra rua. E a rua era o momento de perigo, né? É o encontro que você tem com o desconhecido. Hoje o desconhecido está no seu quarto, quer dizer, exatamente. No quarto do seu filho. Botou certo, cara. Eu trouxe para dentro do meu mundo o mundo que eu ia antes. Que eu protegia o meu filho, né? Você trancava o portão. Normalmente as casas tinham muros baixos, né? Mas você trancava o portão ali, olha, você não vai. E ali você estava meio numa redoma. Você está protegido. Agora não, quando você coloca essa criança dentro de um quarto e fecha, ela está exposta para o mundo. E aí eu fico pensando na questão do pai e da mãe, que não tem tanta habilidade tecnológica, que não domina tanto esse universo tecnológico para cuidar da segurança. Aí vem o ponto interessante nisso que você colocou. Porque como é que eu protejo essa criança? Como é que o pai protege? O pai, né, os pais são apenas um dos pilares que vão ajudar a proteger essa criança. Ele não tem condições de fazer isso sozinho. Primeiro, pelo desconhecimento, né, ou pela falta de conhecimento mais aprofundado no assunto, né, e segundo, porque ele tem que trabalhar, tem que sustentar a casa. Então, ele é um dos pilares. Qual é o outro pilar? O outro pilar são as próprias, vamos botar redes sociais, mas é a própria tecnologia dando alertas para essas crianças que têm problemas, né? Fazendo uma verificação mais aprofundada, por exemplo, da idade dessa criança e tudo. E você tem um pilar importantíssimo, que é aquele que você tem, sei lá, acho que 1/4 da sua vida diária é na escola, é na educação. Então, ali você precisa que esse educador tenha esse conhecimento. É preciso que, vamos voltar um pouquinho, é preciso que o governo perceba que o educador é peça fundamental nessa travessia, nessa mudança que já está ocorrendo já há alguns anos. Aí já voltamos novamente na tal das políticas públicas, das políticas públicas. É aí que precisa. Eu preciso que, junto com o pai, o educador atue fortemente na formação dessa criança. Então, hoje deixou de você ser, ele é só um professor de matemática, ele é só um professor de biologia. Não, cara, ele é um educador. Por acaso, aquela matéria que ele educa ali é matemática. Mas detalhe, né? É um detalhe. Você tem caráter que é montado com esse professor.
Você tem formação pessoal daquele aluno também que se baseia naquele professor, que toma aquele professor como sendo um espelho para aquelas 6 horas, 7 horas que ele está ali em contato. Então, tem que ser pensado assim, não só o transmissor de fórmulas e de como entender determinada matéria. Não é isso. Né? Hoje, o professor e o aluno é uma vida. Os dois estão juntos ali. Né? Você termina, às vezes... quantas pessoas se lembram do seu professor de primário? Quantas se tornaram amigos e tudo? O presidente da França casou com a professora dele. Então, sabe, tem uma interação muito grande. Por que não entregar também para o professor esse papel de ser um protetor, um guardião... Vai ser um colaborador também da segurança, né? E aí você falou, né? Entramos novamente nessa parte das políticas públicas, né, que ela também vai ajudar o professor a ser guardião nessa parte da segurança. Claro que é um trabalho em conjunto, né? Sim. Não somente jogar nas responsabilidades dos pais e nem também jogar na responsabilidade dos professores, mas isso. É um trabalho em conjunto. E aí eu fico pensando, nós tivemos hoje que eu falo recentemente, a questão do boom, de uma coisa que já existia, mas agora foi o boom das inteligências artificiais. Nossa. E aí, na tua posição, Wilson, de especialista em TI, e também em educação, o que você acha? Qual o papel? Você acha que tem mais um papel colaborativo ou tem um papel mais de vilão? Porque quando surgiu, por exemplo, ChatGPT, foi aquela coisa, ai meu Deus, vai roubar o papel do professor, o aluno já não vai estudar mais, porque vai tudo consultar no ChatGPT. E eu lembro que foi o mesmo burburinho que quando surgiu o Google, né? Que, ai meu Deus, o Google vai ocupar o papel do professor, que o aluno também não vai mais estudar. Como é que você vê? Você vê mais como uma ferramenta ou um algoz de verdade, a inteligência artificial? Cara, olha só, você tem aí as duas faces, né? A verdade, essa é uma faca de 2 gumes, não tem como fugir. É que nem cartão de crédito, é bom, mas é ruim. É bom, mas é ruim. Por quê? Porque você tem a liberdade de acessar essas ferramentas dadas ao aluno, mas você tem o outro lado, é o uso incorreto disso que ele tem. Porque se você usar isso aqui para aprender, por exemplo, eu sou lá um professor de matemática, tá? Eu vou pegar o meu aluno e vou ensinar para ele, olha, essa ferramenta aqui serve para isso, ela é capaz de resolver fórmulas complexas para você, mas para você aprender, não para que ela responda por você. Então, volta aí a questão de como é que o educador tem que lidar com isso. É a questão da intencionalidade, né? Da intencionalidade. E os pais? Os pais, no momento que estão com os filhos e percebem que o filho está usando aquilo para responder uma determinada questão de um exercício que foi passado, tem que dar bronca. Tem que chegar e dizer, você não pode fazer isso. Lá fora, quando você for trabalhar, quando você for tá de cara com o seu chefe, você não vai ter tempo de entrar num ChatGPT, por exemplo, e pedir o resultado de uma determinada conta. Então, você tem que usar isso aqui dessa forma, assim, é assim que vai te mostrar como é que funciona, vai te dar o teorema, vai te dar todas as regras, e você tem que aproveitar isso para aprender, não para enganar. É um martelo, né? Serve tanto para bater no prego, mas também serve para te machucar no dedo. Exato. É uma ferramenta, né? É uma ferramenta, então sempre tem que ter isso. A bomba atômica também foi pensada numa coisa boa e virou uma coisa ruim. Tá? Essa inteligência que está aí hoje, que estão colocando, essa inteligência que faz o desenvolvimento de pensamentos, né? Por exemplo, você tem agora acho que é do Google, em que você entrega determinado texto para ela, ela lê e resume para você o que deu aquilo ali. E se você quiser traduzir o teu texto para inglês, ele ainda faz isso. Agora, você imagina um professor de português, um professor de literatura que pede para você estudar lá, no meu tempo era Luiz de Camões, pega um texto dele ali, vai ler e você faz um resumo daquilo. Você entrega para ele e faz para você e pronto. Como é que fica isso? Ou seja, né, a forma de requisitar tem que ir além. Tem que ir além. Agora, o que acontece? O professor tem que ser capaz de entender ou de descobrir que aquele aluno fez uma cópia indevida de um trabalho retirado da internet. Também tem que ter a capacitação dele para isso. Então, como você vê, sempre envolve o ator principal, que é o aluno, que é a criança, o pai e a educação. E não dá para tirar o papel do professor e deixar ele alheio a essa questão tecnológica que está acontecendo. Não dá. Ele vai ser engolido.
vai ser engolido por estudantes que estão ávidos ali e olhando o tempo inteiro o que está acontecendo. Além de ser engolido, ele vai ser massacrado, porque vai chegar um aluno que sabe mexer em tudo e o professor não vai saber nem responder para ele o que está acontecendo. Ou então ele vai mostrar determinada funcionalidade ali, o aluno vai dizer para ele, não, mas assim não, olha, se você fizer assim, 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 fica mais fácil. Aí desmoraliza o professor perante a turma. Então tem que ter esse meio campo todo de quem faz as políticas, de quem cria as diretrizes educacionais, para que os professores, principalmente da rede pública, não fiquem atrás nessa jogada toda. Porque senão você vai ter alunos aí que não conseguem migrar para a educação privada por conta da grana, né? Sim. Você tem escolas da rede muito boas, com professores ótimos, mas quando você entrega um celular para eles, o máximo que eles fazem é conseguir entrar numa rede social, né? Como é que eles identificam se aquela fonte que foi colocada ali como sendo a origem daquela notícia que ele recebeu na rede é verdadeira ou não? Então ele tem que saber também como fazer essa investigação, como passar isso para o aluno, também como ele tem que pesquisar essas fontes, né? E isso não é culpa do professor. O professor está ali, foi contratado para fazer aquele ensinamento, para passar aquele conhecimento ali, para dividir com os alunos, mas tem uma coisa que está andando ao lado de tudo isso, que é a digitalização dos serviços públicos. Toda essa digitalização envolve quem presta o serviço, quem consome o serviço e a educação. Tá. Agora eu vou um pouco além. Bora. Há vamos dizer, uma precarização da tecnologia nas áreas periféricas? Sim, completamente. Não só da tecnologia, mas do serviço. Porque a gente abrange mais, não só a educação, mas todos os serviços... Qualquer serviço público que é prestado para a população das áreas periféricas, né, que nós chamamos de população periférica. Por quê? Porque ela não está no centro que consome e que produz. Ela é uma população que vive à margem desse mundo, né, que gera dinheiro. E sempre vai ficar um passo atrás. Sempre fica um passo atrás, por quê? Porque o interesse é arrecadar mais. Vamos dar um corte aqui. Por favor. Por que evolui tanto a tecnologia nesse ponto que nós estamos hoje? Primeiro, por toda a área financeira, que precisava demais de controles. Então, quem foi que mais injetou dinheiro nesta parte da evolução da tecnologia? Foi a parte militar e foi a parte financeira, econômico-financeira. Eles que forraram a estrada para que a tecnologia chegasse onde ela está hoje. Então, o interesse financeiro é muito grande na digitalização dos serviços, né? A precarização que acontece nos serviços que são colocados para essa comunidade periférica advém deste pensamento, desta ideia de que, se você está morando na periferia, se você tem um pouco menos de conhecimento, se você é negro, se você é gay, você não precisa estar colaborando para isto aqui. Da forma que eu quero que um branco louro que mora num prédio super luxuoso me coloque aqui. E a gente sabe que não é isso. Quem paga mais imposto relativamente quem paga mais imposto é o pobre, e não o rico. Tá? Então, esses serviços que são prestados para populações periféricas são serviços de baixa qualidade. Tá? Você quer fazer um cadastramento, como ocorreu no ano passado, para o Bolsa Família, para o Bolsa, não sei das quantas, Bolsa Alimentação, Vale Gás. Você colocou gente nas filas, como você lembrou. Por quê? Porque essas pessoas não têm um celular que possa pegar um aplicativo, não desenvolvem um aplicativo para um celular comum, Você lembra no auge da pandemia que o governo fez, né? Que para evitar as filas na Caixa Econômica, fez o aplicativo para que a pessoa não precisasse ir até a agência. E quem é que estava precisando ir à agência? Era a população mais carente. E você continuava vendo agências da Caixa Econômica lotada, mesmo com aplicativo. Por que adianta eu criar um aplicativo, sendo que você não ensina como usar e se essas pessoas não tinham familiaridade com a tecnologia? Não tinha a familiaridade e nem a questão de poder ter um equipamento compatível com aquilo que alguém sentado no escritório refrigerado pensou, né? E isso também passa pela política, por formações de políticas públicas para você entender que essa pessoa da periferia não vai poder ter um iPhone, não vai poder ter um Samsung de última geração para pegar aplicativos
fantásticos, com milhares de cores, milhares de features, que você não precisa colocar. Eu preciso me cadastrar para ir na Caixa Econômica pegar meu vale, não sei das quantas. Preciso de quê? Preciso de nome, endereço, comprovar minha identidade. Para que eu vou botar milhares de coisas que exigem um aparelho, um device um pouco mais robusto? Pois é, e aí eu venho pensando que a tecnologia está ali para resolver um problema. Se eu faço algo que não resolve esse problema, essa tecnologia ela é uma tecnologia burra, né, Wilson? Não, exatamente. Ela é uma tecnologia que não ajuda, atrapalha. Porque era muito melhor colocar totem, né? Você pega totem, bota perto de uma parada de ônibus. Não resolvia o problema? Olha, eu cheguei em Brasília em 88 com a Constituição. Né? Em 89, em 90, começaram a falar do Projeto Riachão. O Projeto Riachão, ele ligou vários ministérios, guiado pelo Ministério da Comunicação, que ia colocar pontos de internet em todos os hospitais, escolas públicas, né? E rodoviárias, essas coisas todas, para que as pessoas pudessem ter acesso à internet que estava chegando, estava sendo disseminada no Brasil. Para quê? Para que você tivesse serviços públicos disponíveis para essas pessoas. Né? Então você tinha uma mentalidade que não foi à frente. Por quê? Porque as pessoas que hoje criam aplicativos, que criam serviços digitalizados, elas ficam conhecidas e se vangloriam disso e crescem cada vez mais com isso. Então, eu fazer um aplicativo banal, comum, para que as pessoas possam ir numa caixa econômica retirar o seu dinheiro, não vai chamar muita atenção da mídia, não vai chamar muita atenção dos headhunters, porque é uma coisa fácil, né? Você vive sem esgoto hoje, você não vive, tá? Mas quem quer fazer esgoto? Ninguém. Eu quero fazer a casa, onde eu posso pegar a casa e botar uma placa ali dizendo inaugurado por fulano de tal. No esgoto você não vai ver isso. Então, essa infraestrutura precisa ser trabalhada, precisa ser conscientizada de que ela é necessária. Sem essa infraestrutura você não tem uma casa, você vai ter uma casa com fossa. Pois é, eu acho que falta muito esse senso, né, de quem cria, né, as políticas públicas, do próprio legislador, na verdade, também, de que o mundo mudou e que precisa resolver os problemas, na verdade, precisa se ter essa consciência para as políticas públicas vistas sobre um novo parâmetro de que tudo está diferente e que aquilo tem que ajudar o pobre também, né? E aí cabe a gente, nesse momento entramos nós como sociedade que devemos pressionar a camada política para que eles percebam que tem um gap ali, tem um buraco que está precisando ser atendido e ninguém mais enxerga aquilo a não ser quem não é atendido. Então a gente tem que ter essa força, a gente precisa ter essa união da cidadania em prol dos próprios cidadãos. Você tem um exemplo de São Paulo, não sei se vocês chegaram a ver também, passou na televisão e tudo mais, que foi o prêmio de Cannes, o Leão de Cannes, onde teve uma empresa de São Paulo que criou o Abrigo Seguro. É um ponto de ônibus onde eles têm aqueles totens com propaganda, só que é um totem inteligente. Ele tem lá a sua câmera que quando detecta ali uma pessoa, principalmente mulheres e crianças sozinhas à noite, eles fazem uma chamada para essa pessoa. Então a pessoa está ali, né, esperando o ônibus, normalmente assustada porque é tarde, está saindo do trabalho e tudo, e tem um atendente do outro lado que começa a conversar com essa pessoa. Nesse mesmo momento que ele começa a conversar, ele está observando o que está acontecendo em volta. Então é um serviço prestado. Olha que maravilha esse serviço. Você está dando segurança para aquela pessoa. Quem está lá atrás foi treinado para entender o que está acontecendo em volta, né? Ele sabe, olha, você está atendendo o ponto de ônibus em tal lugar. Neste tal lugar existe muito roubo de bicicleta, nesse tal lugar existe muito roubo de moto, né? Então você fica de olho. Então ele está conversando com a pessoa, está dando um alento para aquela pessoa não ficar sozinha, mas ao mesmo tempo está observando ali. E ele tem uma ligação direta com a polícia, qualquer coisa ele pode acionar e disparar. Então isso é um exemplo de serviço bem prestado, não importa quem está na ponta. Se é o cara milionário que teve o carro roubado e teve que pegar ônibus para ir para casa,
ou se é o cidadão que saiu do seu supermercado lá, que fechou meia-noite, e está indo embora para casa de ônibus. Independe da pessoa, independe do grau. Tem que ser um serviço para todo mundo. E se você parar para analisar, não falo nem longo prazo, mas eu falo já a médio prazo, para os cofres públicos, isso não fica tão caro do que acionar a polícia, do que acontecer um crime, você precisa acionar não só a militar, mas a polícia civil para que se faça lá, né, todo o trabalho que se faz. Olha o tanto que se gasta, né? Você envolve uma rede que, cara, bastando um atendente do outro lado. Olha a simplicidade desse projeto. É claro, você tem toda uma infraestrutura que está ali. Mas sim, mas sai muito mais barato. Sai muito mais barato. Uma vez instalado, você não precisa instalar mais. Uma vez treinado aquele atendente, ele mais na frente vai passar para o supervisor e já vai saber, já vai falar para os outros, já vai espalhar aquela notícia. Olha como isso é bonito de se ver. É um serviço bem prestado. Um serviço bem pensado. Simples e útil. E muito bem pensado. Está atendendo a quem? Não importa. É alguém que está precisando de uma ajuda naquele momento ali. Isso é bem Isso é que eu falo da periferia. Então, eu tenho que entender que a periferia é gente também, cara. Traz esse pessoal para dentro desse bolo aqui ou leva quem está no bolo para a periferia. Mas atende a todo mundo. Não segmenta o serviço, não dá o pior para quem menos contribui. Não faz isso. E nisso você não cria cidadão, você cria uma pessoa com raiva do Estado, com raiva do governo. Com raiva dos próprios semelhantes, porque ele tem mais direito do que eu tenho. Sim, e quando ele vê, né, quando ele cresce e vê o semelhante tendo mais condição do que ele se revolta porque ele faz uma comparação bem simples ali, né? Por que o cara do plano piloto tem condição de, né? E aí ele vai começar a se revoltar, ele vai roubar, ele vai, né? Você cria essa animosidade sem necessidade. Sem necessidade. Ele não enxerga como semelhante, né? Ele enxerga que ele é melhor e eu tenho que aniquilá-lo por algo que aconteceu no passado, porque ele tem condições e eu não tenho, então eu tenho que aniquilar simplesmente pelo fato de ele ter condição. Então, olha onde a tecnologia leva, né? Chega ao ponto de afetar na segurança pública. E olha onde a falta de enxergar a política que atenda a essa necessidade que a tecnologia está colocando, né? A tecnologia é meio. Ela não pode ser encarada como um fim. Né? Ela é um meio que vai proporcionar a você, governo, a você, Estado, a distribuir serviços altamente gratificantes para os seus usuários. Quanto menos eu precisar que esse usuário saia da casa dele, vá encher a fila de um banco, vá encher uma repartição, tomando o tempo de alguém que está lá que podia fazer uma coisa mais produtiva do que simplesmente anotar e dizer, olha, você precisa trazer isso. É otimização de tempo. Otimiza o tempo de todo mundo. Para todo mundo. Isso é verdade. Isso é a mais pura verdade. Agora, Wilson, como especialista, você vê uma luz no fim do túnel disso daí? Olha só. Só pergunta fácil, né? Só pergunta fácil. O que nós temos, né? Enquanto eu continuar com essa segmentação da sociedade, eu não vou para lugar nenhum. Eu vou continuar segmentando, eu vou continuar trabalhando mais para quem produz e quem me traz rendimentos do que para a sociedade como um todo. Tá? Hoje você tem, enxergando essa população, você tem aqueles que interessam e você tem aqueles que você precisa cuidar. É da sua obrigação como um político cuidar dessas pessoas. Mas quem me interessa é esse bolo aqui. É o cara que vai fazer um jantar de arrecadação de fundos para a minha campanha. É o sujeito que vai lá fazer um determinado contrato para, sei lá, botar uma empresa de um amigo meu em tal determinado lugar. Esses aqui não, esses aqui vão lá dar as casas para eles, vamos dar uma bolsa isso, uma bolsa aquilo. Não estou negando que é preciso, não. É preciso. Nesse momento é preciso que você tenha programa de transferência de renda, porque senão essas pessoas não sobrevivem. As pessoas simplesmente morrem. Morrem, não sobrevivem. Mas eu tenho que começar a trazê-las para cá. Tá? Eu tenho que dizer para elas aqui, olha, eu não estou esquecendo de vocês. Eu vou tratar vocês de uma forma diferente, porque vocês são diferentes. Mas vocês estão vindo para cá.
Não adianta eu dar banquinhos iguais para pessoas de altura diferente chegar por cima do muro. Ninguém vai conseguir chegar. Na verdade, o princípio da igualdade é justamente esse. Trata os iguais iguais e os diferentes como diferentes. Aí você atinge o princípio da igualdade, né? Exatamente. Então, falar da Constituição. Exatamente. Então, tem uma luz no fim do túnel? Tem. A partir do momento que eu enxergo que essas pessoas têm que vir aqui para dentro. Elas têm que fazer parte do meu objetivo. Elas não podem ser tratadas simplesmente como pessoas que vão ter um serviço reles para a sobrevivência dela. Tá? E isso vai fazer com que elas observem que estão sendo acolhidas por essas políticas e vão querer fazer parte desse desenvolvimento. E eu paro de enxergar essas pessoas que querem fazer parte do desenvolvimento como os rebeldes, como as pessoas que vão para a rua fazer greve, fazer movimentação, fazer passeata. Porque é assim hoje que está conseguindo serviço, voltando ao começo da nossa conversa. É assim hoje que essas pessoas conseguem as coisas, reclamando, batendo, dando murro, né? Chegando lá na porta, esmurrando, sacudindo a porta, eu preciso de água, eu preciso de esgoto na minha rua. Queimando o pneu, que é uma forma de falar, eu estou aqui, né? Isso, uma forma de ser enxergada, né? Sim, sim. E é exatamente isso, né? Você queima, você chama a atenção, aí vem a imprensa, faz o trabalho lá, e é a única forma, né? Quem é que vai olhar o cara que está lá no final, bem longe do plano piloto, por exemplo, o esgoto, né? O saneamento básico, ou pedir segurança numa pista que morreu muita gente atropelada, o cara que está aqui não vai ver, né? Então é uma forma de ser visibilizado. Exatamente. E isso tudo, onde é que a tecnologia ajuda nisso? Por exemplo, se eu pego essas estatísticas, por exemplo, que você colocou aí agora, de uma pista em que morre muita gente atropelada, eu vou fazer esse trabalho de estatística em cima disso aqui e vou criando alguma forma de tornar aquela pista mais segura. Mas não é feito isso. Né? Eles são apenas números dentro daquela delegacia onde registrou aquele atropelamento. Eu tenho dado. O dado é fundamental para que eu possa tomar decisão nisso. Para que eu consiga aplicar políticas públicas. Isso. A política pública é feita em cima de dados. Então, não fique com medo de colher esses dados e dizer, olha, nesse local que eu trabalho aqui, eu tenho muito assalto. Porque enquanto você não provar isso para o seu superior, enquanto o seu superior pegar lá o boletim de estatística dele e perceber que na sua área tem muito roubo, ele não vai poder fazer nada por você. Você tem que dizer para ele, você tem que, de alguma forma, fazer com que chegue nele essa informação. Olha, está tendo muito aqui acidente envolvendo carvoeiros, aqueles caminhões grandões cheios de carvão. Por quê? Porque eles estão supercarregados, porque eles estão com carga muito alta, não sei das quantas, não tem um quebra-mola. Então, tem coisas que você pode utilizar a tecnologia para melhorar. Mas não, o que você faz? Você pega uma delegacia, bota computador na delegacia para registrar. E pronto, está resolvido. Botei a tecnologia da delegacia. E o que você fez com isso? Pois quando você fala de computador, eu lembrei, né? É muito mais caro. É muito mais caro. Quanto que paga para um agente fazer um negócio daquele? Né? Você poderia ter tecnologia fazendo meio de campo disso daí e que ficaria eficaz e barato para o Estado, né? Exatamente. Tem muita coisa que a tecnologia ajuda. E eles pensam a tecnologia exatamente um computador. Botei computador... Está resolvido. É estranho, cara, né? Tem toda uma coisa em volta. E eu estou pensando assim, o tempo passa e é o mesmo pensamento. É o mesmo pensamento de 20 anos atrás. Eu boto o computador, tá tudo certo. E às vezes o computador não tem nem acesso à internet, né? Nem acesso à internet. Não era mais fácil, né? O agente, o público ter um celular, que hoje é muito mais rápido a comunicação pelo celular. Os nossos próprios estudantes não estão acostumados com computador, com desktop em si, né? O que eles têm é ali na mão, o que eles sabem utilizar é aquilo dali. Então, se sabe utilizar, aquilo dali se torna muito mais eficaz. Aquela ferramenta ali, né? Exatamente. Você usa a ferramenta que todo mundo consegue resolver. Eu não preciso. Vou pegar o aluno, tá lá ele com o seu celular. Chegou a hora do laboratório de informática, vamos para lá. Vai todo mundo para uma sala cheia de computador velho. Com a internet que assim, é a mínima. A gente queria uma internet de elevador, mas só deram a discada, né? Que se você ligar 3 computadores ela não funciona. Vai fazer o quê, gente? Que tecnologia é essa? E agora você vai, por exemplo, cultura inglesa. Né? Desculpa estar falando o nome aqui. Pois não é nem patrocínio, mas se puder, cultura, nós estamos aí recebendo Eles propostas. têm um quadro inteligente. Você vai dar aula de inglês na escola pública lá,
papelzinho, aquela coisa toda, enquanto essas empresas aí têm quadros inteligentes que ele faz aqui, ele transforma aquilo que você escreveu num desenho, transforma o desenho, abre um... Cara, isso é tecnologia ajudando as crianças a aprenderem. E Wilson, eu não precisaria nem disso, de um quadro interativo para dar uma aula interativa para esses estudantes. Eu precisaria só de uma internet rápida. Você entendeu? Uhum. Às vezes você mesmo tem o seu laptop, você consegue em vários sites fazer um negócio parecido. Sim. Só que nem isso tem. Entendeu? E aí você, sabe, se depara com isso, você fica dando murro em ponta de faca. Você falou aí de inglês, eu sou professor de inglês, então eu vivi essa dicotomia de durante o dia dar aula em escola particular, né, em cursos de inglês que tinham alta tecnologia, e à noite eu dava aula na escola pública para educação de jovens e adultos, e eu tentava equiparar aquilo, mas humanamente eu não tinha condição. E aí você fala, não, tem um laboratório de informática? Tem, mas são 20 computadores, só 4 funcionam. E assim, aquela tecnologia, igual nós estávamos no início da conversa, aquilo que foi doado pelo TJDFT, ou pelo Ministério Público, não é que seja ruim, naquele momento não tinha nada e foi doado um equipamento que está antigo. Mas a gente tem que parar com esse pensamento. Pois é, mas acho que parou um pouco disso, que muito tempo que eu não escuto mais, mas é o resto, essa questão de se agradar com o resto, né? Era o que tinha no momento, não pode ser assim. Você está tratando as nossas crianças com o que tinha no momento? Com o resto, né? Com o resto. Aí você vê que a prioridade da educação, né? Você vê que, não dizendo em questão de importância, mas eu vou pegar esse recorte aí das prioridades, né? No momento, o Tribunal de Justiça, ele se torna, nesse momento, mais importante do que a educação, né? Há um tribunal que vai juízes e magistrados lá nesse tribunal. Sim, e que vai evitar que cidadãos estejam ali, vai diminuir o trabalho para o pessoal do TJ para evitar que cidadãos estejam ali sendo julgados por crimes, por exemplo. Não. Assim, vai formar cidadãos para que não... Você não consegue entender a cabeça dessas pessoas, né? Como é que elas são tratam com tanta dicotomia esse tratamento desigual não pode existir mais. Sim. Né? O meu curso de especialização, todos foram unânimes em dizer que sentiam falta, e olha que eram funcionários do Ministério da Saúde. Né? Não é que estou dizendo que o salário é bom, não, mas estou dizendo que eles têm contato com a tecnologia que colocava ali no momento, eles tinham acesso a livros, tinham acesso a informação... Tinham acesso. Vamos colocar assim, né? Grosso modo, tinham acesso a tudo. Então, eles sentiam falta de como fazer o uso daquela tecnologia toda que foi colocada à disposição, porque eles só faziam aquilo ali para tramitar processo. Você colocava um computador, 16 GB, com 1 TB de disco, mini computador, para cara fazer o quê? Tramitar processo. Eu estive num evento em Portugal, né, a gente foi apresentar o nosso trabalho de saúde digital, proposta de saúde digital lá em Portugal, e lá eles mostraram para a gente que a receita médica, ela é dada num posto, né? Ela é prescrita num posto de saúde. Se você chegar numa farmácia, aquela receita já está lá e você pode pegar seu medicamento. Se você não tiver todos os medicamentos, você tica ali aquele medicamento que você tirou e você pode ir em outra farmácia. Aqui não, tem medicamentos que você não pode fazer isso. E aqui você vai com papel. Quando eu cheguei de volta no Brasil... Com aquela letra terrível, né? Com aquela letra terrível. Quando eu cheguei de volta no Brasil... Qual foi a grande política que eu escutei, né? O grande efeito da política? Agora a receita médica vale em todo o Brasil, a de papel. Quer dizer, você sai de um mundo, né? Em que tudo está tramitando dentro do computador, dentro da rede, e aqui eles estão fazendo uma alegria, uma festa, porque a receita médica agora passa a valer em todo o Brasil, no papel. E que não era difícil, né? Não é. Se juntar uma boa equipe... Isso era tranquilo. Porque a iniciativa privada faz isso. Se você vai ser atendido no hospital privado, você chegou lá, você já veio aqui, né? Você já veio por isso, isso. Você não sei o que. Exatamente. Se for na mesma rede, você tem tudo. Nem precisa ser na mesma rede. É a farmácia popular. Farmácia popular, você vai lá e pega o medicamento que você quer. Se você já pegou aquele medicamento, eles estão dizendo para você. Agora, por que eu não faço isso com as farmácias para poder comprar um medicamento que o médico passou para mim? Porque só para a farmácia popular
né? Porque isso não está estendido, essa mesma regra não está estendida para as outras prescrições. É a visão de quem faz, quem elabora, quem trabalha as políticas públicas. Isso precisa mudar. Essa visão limitada, né? Limitada. Exatamente. Enquanto você toma uma aguinha aqui, deixa eu falar só dos meus patrocinadores rapidão, Wilson. Pessoal, vamos lá? Nossos patrocinadores aqui, fazer um agrado com a galera aqui que nos apoia. O Aviador Hamburgueria fica lá em Santa Maria. Muito bom. Tu já comeu de lá? Cara, é mesmo? Muito bom. Cara, é artesanal pra caramba. Eu eles comi fazem quando eu com tava na carinho. Secretaria de Saúde, cara. É mesmo? A gente cara, foi eles lá e o pessoal, olha, demais. vamos comer aqui um hambúrguer. Pô, hambúrguer aqui, nossa, cara, que delícia. Sensacional. Nossa, ele é muito bom, né? Porque é nosso apoiador, não, mas todo final de semana eu vou lá, porque eles é um negócio diferenciado. Você sente realmente que não é aquela coisa processada. A Michelle faz lá com todo carinho e toda quarta-feira tem promoção. E outra coisa, você chegar, falar lá que viu aqui no Boteco do Prof, 10% de desconto. Pode chegar lá, o Gilberto já autorizou, a Michelle também autorizou, porque a Michelle tem que autorizar, porque é a mulher do Gilberto e ela que manda na parada toda. Mulher que manda então na o Gilberto falou, não, dou 10%, mas a Michelle já autorizou, porque senão ele apanha em casa. Um abraço, Michelle, um abraço, Gilberto. E ó, chega lá, acompanha eles no Instagram, que sempre rola as promoções. A CUT TV Studio, que esse mini Hollywood aqui em Águas Claras, que nos abriga, e outros podcasts também. Se você tem seu projeto de podcast ou qualquer outro projeto audiovisual, vem pra cá, que aqui seu projeto vira realidade. Manda um Instagram aí pra galera, que eles vão te atender com muito carinho, com muito afeto, e aí aquele seu projeto vai sair do papel. Perseus Barbearia, eu queria mandar um grande abraço pra Adelaide, que antes de vir a esse podcast, Wilson, tava aparecendo, sabe aquele como é que é o nome daquele cachorrinho? Não é o poodle, não. Shih Tzu, aquele Shih Tzu todo peludão. Aí chegou a Adelaide, não, vou fazer o banho tosa aqui com você, José. A Adelaide chegou, deu um trato aqui no visu, lavou o cabelo, falou, ó, já vou gravar direto. Ela, não, pode deixar que você não vai sair sem o banho tosa. E aí, o pessoal lá do Perseus, com muito carinho, um abraço especial pra Adelaide, que é uma super barbeira e deu uma caprichada aqui na barba e no cabelo hoje. E eles têm um esquema de assinatura. O esquema é o seguinte, Wilson, lá você você tem os pacotes A, B, C ou D, você escolhe lá de acordo com o valor e de repente do que você escolher o pacote por assinatura vem em serviços. Então, por exemplo, no mês você tem um pacote com 4 serviços, 6 serviços, legal. 8, 10, aí você vai escolher de acordo com a tua necessidade. Cabelo. Esse serviço indiferente, pode ser sobrancelha, pode ser barba, cabelo, unha, o que for. Você só marca no aplicativo, que a gente falou da tecnologia, exatamente, né? Você marca lá e pronto, vai lá naquele determinado horário, vai ter um especialista te esperando lá. E aí você não perde tempo. Mas fora isso, você até gosta de querer perder tempo lá no Perseus, porque tem sinuca, tem videogame, tem uma cervejinha gelada. Interação humana, né? Exatamente. Tecnologia não tira a interação humana. A interação humana é importantíssima. Então, ó, quer fazer um trato no seu cabelo, na sua barba, ou, né, na unha, na sobrancelha, fazer um trabalho de visagismo, vai lá na Perseus Barbearia, que é sucesso. Próximo aí que nós temos é a nossa Clube Mais. E o Clube Mais tem um slogan que eu adoro, isso que é academia para quem não gosta de academia. Fica lá no Gama, no setor central, é comandada pelo Pedro e lá é o seguinte, você faz os treinos funcionais e também tem a parte de hitbox. E aí cada dia é um treino diferente, você pode ir todo dia da semana, é um valor super acessível e aí cada dia você treina uma parte do corpo, você vai treinando ali, fazendo aquele funcional e você não vê aquela galera que é, né, aquela galera bombadona, papapá, igual você vê. Que te intimida, né? Que te intimida, isso. É pessoas normais, assim, gente da gente que frequenta, esse pessoal que, né, não tá com aquele bíceps tão trincado igual a gente, tem aquela barriguinha no chope, né? Barriga de educação, né? Exatamente, aquela coisa cultivada com o tempo, né, Wilson? E lá você vê pessoas, assim, normais, que tá procurando uma atividade física, que tava parada há muito tempo e quer voltar agora. Então, isso que eu acho interessante. E a galera que trabalha com o Pedro lá é uma galera super atenciosa, super especializada, que realmente tá ali, tá fazendo exercício, eles estão perguntando, estão melhorando seu posicionamento. É uma academia muito interessante. Então, ó, quem tá precisando de fazer uma atividade física, procura lá. Vai lá na Clube Mais, que é no setor central do Gama, que você não vai se arrepender. O slogan dele, realmente, ele faz. Academia para quem não gosta de academia, porque o treino lá é diferenciado. E aí temos Esquina Brasil, lá no Gama Shopping e
no Santa Maria Shopping lá, a galera comandada, o Esquina Brasil é comandado por uma galera super bacana que realmente entende do que é uma boa comida. Eles são gaúchos, Wilson, eles preparam a comida assim, tanto pizza, quanto petisco, quanto a comida de todos os dias do almoço. Lá tem self-service, vocês vão adorar. Passa lá, Esquina Brasil também, e tem um desconto também de 10% para quem é nosso botequeiro aqui, botequeira. Pode chegar lá e pedir para a galera lá, pro Luciano, o super desconto aqui de botequeiro, tá bom? 10% lá de desconto no self-service. Super vale a pena, viu, galera? E claro, aqui o nosso Boteco do Prof, não poderia deixar de falar. Sigam aí, quer dizer, sigam o meu Instagram lá, que eu sempre trago informações do Boteco do Prof. E também se inscrevam aí no canal da CUT TV Estúdio, que toda terça, 8h30, nós estamos aqui. Não é isso, Wilson? É isso aí, cara. Wilson, já falamos aqui da parte de tecnologia de educação. A questão da tecnologia para a galera periférica. Já falamos aqui de segurança na internet, já falamos de inteligência artificial. Eu queria só para, antes da gente finalizar, que nosso tempo aqui já está acabando, que a maior, assim, eu falo como pai que sou, a nossa dificuldade é tá tendo esse controle, né, do que o nosso filho está fazendo, entra naquilo que a gente começou a falar, né? O mundo está no quarto agora. Como é que eu posso, assim, Will, sabe, dicas práticas, assim, de tá preocupado com a segurança do meu filho, da minha filha, vendo esse mundo aí no quarto? Bom, a gente começa por onde? Não adianta proibir. Não proíba, porque você só vai atiçar ainda mais essa criança. A criança, por natureza, ela é pesquisadora, ela é inquisidora, ela vai atrás, ela corre, tá? E ela pela idade e por já ter nascido numa época tecnológica, está anos-luz na nossa frente. Na nossa frente. Então, ela vai sempre arrumar um meio de ir atrás. O que você tem que fazer? Você tem que ser amigo. Você tem que ser aquele companheiro que vai sentar ali, vai navegar, vai conversar, vai explicar por que daquela restrição daquele site, ou por que aquela notícia, dependendo da idade dessa criança, por que aquela notícia ele pode ou não ser verdadeira. Então não adianta você, nesse site você não entra. Não, você pode entrar nesse site aqui, mas tenha a noção de que isso aqui não é para você, né? Não é para você, ou não é totalmente verdade. Procure outras fontes de informação em que possa contrapor aquilo que ela leu e disse, eu vi isso aqui, isso é verdade, pai, isso aqui está acontecendo mesmo? Não, você tem que estar antenado também, assim como a gente quer que nossos filhos sejam bem tratados quando eles estão fora de casa, nós temos que tratá-los bem também dentro de casa. Então, você vai bloquear o seu computador, vai botar senha, vai travar o celular, vai pegar o seu notebook ali e também não deixar ele acessar, ou então vai pegar um iPad da vida, ou algo desse, um tablet desse da vida. Não adianta, eles vão conseguir quebrar essa senha, eles vão entrar. Então, seja amigo, trabalhe de forma com que essa criança entenda o porquê daquelas restrições. Qual o perigo que ela corre? Hoje você está muito preocupado em ela ser atropelada por um carro, ela ser roubada por um cara de bicicleta quando sai na rua, de tomar o celular dela. Mas nós temos esses perigos que estão dentro do nosso quarto, que é quando ela está navegando sozinha lá. Então procure saber o que ela está fazendo. Tem monitoramentos que você pode colocar sem que ela fique envergonhada, sem que ela fique se sentindo perseguida, mas tem ferramentas que você pode colocar dentro desses aparelhos e que te avise o que está acontecendo, o que ela está navegando. Você não está fazendo um controle da vida dela, não. Você está controlando para que ela não tenha perigos inerentes àquela navegação sem cuidados, né? Então, a melhor coisa que você tem que fazer é se tornar amigo do seu filho. Ser um parceiro de navegação. Vai jogar com ele, pega um joguinho desse eletrônico, vai jogar com ele, vai brincar. E faça com que ele entenda que você não está sendo um carrasco, mas você está sendo um amigo dele, está botando a sua experiência, né, os seus cabelos brancos e tudo, para ajudá-lo a chegar na mesma idade que você chegou, sem estar sofrendo esses roubos de identidade, que são uma coisa horrível, cara. Eu me lembro de uma palestra que eu fiz, se eu tiver tempo ainda. Claro, fica à vontade. Que eu coloquei para as pessoas assim, olha... uma vez que você pegou e expôs uma foto sua comprometedora na internet, acabou, não tem volta.
né? Lembra da teoria dos 6 saltos? Essa foto vai para o mundo assim muito rapidamente. Então, o que pode acontecer com essa criança? É ela ficar traumatizada para o resto da vida. Então, você pode deixar com que aconteça alguma coisa na mente dessa criança e que não tem volta, cara. Aconteceu, rezar para que tirar o mais rápido possível, porque ela se espalhe em maior tempo possível, demore para ser espalhada, né? Demore e causar menos danos possível, porque vai causar. Vai causar. Bullying vai ter esse tempo todo. Bullying passou para dentro do computador. E é muito mais perverso, hein? Muito mais. Muito mais. Porque às vezes você não sabe, mas o teu companheiro, o teu amigo, falso amigo, né? Amigo da onça, te gravando ali, você não está nem sabendo. Né? Você pega um celular e bota assim, e ele está gravando tudo que está acontecendo, você não está nem percebendo. E depois isso vai para a internet, acabou. Então, não sinta receio em estar ao lado do seu filho, observando o que ele faz. Né? Vai surgir atrito? Vai, principalmente com os adolescentes, não tem jeito. Né? A gente em sala de aula sabe que adolescente é uma coisa complicada, mas é preciso que eles tenham essa consciência. Né? Meu pai está aqui, minha mãe está aqui me ajudando. Essa coisa do companheiro, né? O companheiro. Quando você vai atravessar uma rua, uma pista movimentada, uma rodovia, o que seja, você não pega na mão do seu filho, né? É a mesma coisa. Você vai estar pegando olhar para os lados, não pede? Lados, tomar cuidado. Tomar cuidado, é a mesma coisa. Ali você vai estar cuidando da segurança dele, né? Do mesmo jeito. Tá pegando essa informação, vê essa informação do lado de cá, vê essa informação do lado de lá, vê se é a mesma coisa. Então, olhar para os lados no meio da rua, virou isso, né? Procure outros sites para te dar referência se aquela informação é verdadeira ou não. E falar realmente com ele, né? Explicar como funciona. Seja claro, né? Porque eu acho que quanto mais você esconde, pior fica. Você vai escondendo aquela informação. Não entra aí porque isso aí não é coisa de criança. Aí você aguça a curiosidade. Você chegar e sentar, não quero que você entre por isso, tem isso, não é legal. Acho que abre, né? O cara... Seja honesto, né? A criança entende muito bem essa parte. A gente que é adulto fica dando volta com as coisas, né? A criança não, você explicou pra ela ali. Papum, ela entende. Ela, não, beleza, tranquilo. É porque é o que ela quer, na verdade. Ela não quer um não. Ela quer saber, por que eu não posso? Qual a razão? E é tão simples, né? Você sendo simples com ela entende, né? A linguagem. Mas assim, você tem muitos pais que estão preocupados naquele tempo ali que eles eram, né? Eles obedeceram muito não e sim à risca. Não tinha aquela explicação, eles querem trazer a mesma coisa para o mundo de hoje. E não né? Tá como você colocou, nossas crianças já nasceram dentro da tecnologia. Não, você vê, né, crianças de 2 anos com o dedinho já assim fazendo, e 1 ano, criança já escolhe galinha pintadinha ali e tudo. Faz o que quer, cara. E quando pega um livro, ela vai querer fazer a mesma coisa. Sim. É porque é o mundo delas, né? O mundo delas agora é esse, não é mais papel. Exatamente. Wilson, meu querido, nosso tempo aqui está se acabando. Eu queria te agradecer demais por esse bate-papo. Por muito tempo eu procurava alguém para a gente falar de tecnologia da educação e outras coisas a mais, né? Trazendo tecnologia aqui para a mesa. E hoje nós conseguimos aqui com muita maestria. Obrigado demais por dedicar teu tempo aqui a gente justamente fazer esse bate-papo e no mais esclarecer. Eu acho que é interessante esse olhar do especialista e a gente conseguir esclarecer algumas coisas, né? A segurança é meu tesão, sabe? Que legal. Essa coisa de manter seguro o ambiente. Porque quando você trabalha com seus dados, né? Você sabe o quanto é precioso para você aquilo ali. Né? Você tem propaganda... Não se enganem. Essas propagandas que estão tendo na televisão, né? Se acontecer isso aqui, olha, é fraude. Se acontecer aquilo ali, olha, isso é fraude. Eles estão fazendo isso não é por você, não. É porque eles têm que pagar uma multa pesada se vazar esse negócio. Então... Porque a responsabilidade do banco é pagar por isso. Eu não falei que era banco, não. Mas não? Não, fica na sua conta. Eu não queria falar que era banco, mas é de banco. Mas as propagandas estão tendo de banco, né? De banco. Não somente mas por conta exatamente disso. Porque eles têm um interesse muito grande em não ter despesa. E a despesa é toda deles. É toda no celular, deles. SMS mandando direto, né? Vários bancos mandando. Tarará, o banco X não manda mensagens assim. Exato. Porque o prejuízo é deles. O prejuízo é deles. Então, acolhe um pouco como verdadeiro, mas é um pedacinho. O resto tudo é porque eles não querem ter prejuízo. Eles são obrigados por lei a fazer o ressarcimento dessa invasão na sua conta, desse sumiço desse dinheiro. Então, fica aí a minha pequena colaboração
tá? E atentem para isso, por favor. A segurança dos dados que você coloca na rede é fundamental. Não exponha a sua vida porque você não sabe quem está do outro lado. Isso é muito crítico, tá? Principalmente para as crianças. Não deixem ela ficar colocando essas coisas que são bonitinhas. Meu filho faz ginástica aqui, faz ginástica ali, faz natação acolá, faz futebol. Cara, você está dando o caminho das pedras para quem tem maldade na cabeça. Quer fazer o mal, né? E vocês, professores, prestem atenção nisso também, tá? Isso é fundamental para que as crianças sejam informadas de todos os lados, para não deixarem, né? Só que, isso é chatice do meu pai. Não, isso é o que está acontecendo no mundo. Pois é, e aí você entrou no ponto da segurança, porque sempre como professor você lembra, eu vou ensinar isso, esse algo tecnológico para o meu estudante, mas eu nunca penso, mas cuidado, tem que ter segurança nisso e nisso. A gente sempre deixa isso para secundário, terciário, a gente nunca explica, a gente pensa na ferramenta. E assim como os pais fazem também, sim, também sim. terceirizam. Quando você falou isso, eu falei, caramba, a gente nunca pensa, como professor, você nunca pensa em falar, gastar um pouquinho daquele tempo para falar, essa ferramenta é assim, mas tem que tomar cuidado, tem que ser seguro, tem que ser não sei o quê. A gente nunca faz isso. É engraçado, mas é bom. Quanto mais se fala do assunto, mais a gente vai ter essa reflexão, né? Tomara. Isso, com certeza. Pessoal, então é o seguinte, galera que estava aí no chat, valeu demais. Brigadaço pelas perguntas aqui. A gente não conseguiu olhar aí o chat porque a gente estava aqui na conversa e tinha aqui algumas coisas pra gente fazer. Então hoje estava mais corrida, a gente não conseguiu ver, porque senão a gente não conseguia falar de tudo aqui. Eu tinha que aproveitar o tempo do professor Wilson aqui pra gente conversar sobre isso. Mas, Wilson, sobre Wilson, quase é Wilson. Né? Meu Instagram tá colocado lá, tá? Por favor, podem entrar à vontade, mandar as perguntas, os questionamentos. Isso, vai estar aí no TP aí, logo depois do nome do professor Wilson aí, vai estar o Instagram e ele tá se botando à disposição para responder aí as dúvidas que tiverem, tá bom? Galera que não deixou seu like, por favor, colabora aí com a gente, deixa um likezinho aí, é sempre sucesso, né, Wilson? Poxa, nós estamos aqui no Boteco, por favor, deixa um like aí pra gente. E a galera que não se inscreveu, por favor, faça isso. Deixa aí o sininho ativado, porque quando for sair a nossa live, você vai saber antes aí, que vai te avisar com uma hora antes. Então, valeu demais pela presença de hoje. Até a próxima terça, às 8h30, aqui, no Boteco do Prof, no YouTube. Um grande abraço para você e até a próxima. Valeu!